Fala galera, mais um vídeo novo aqui no canal pra vocês. E pra quem não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Giovana. E no vídeo de hoje eu vou dar dicas de aplicativos para estudar na hora dos seus estudos, de como isso pode ajudar vocês também na hora de você estudar para uma prova, ou para o Enem, ou para o vestibular, enfim. E antes de falar sobre e dando essas dicas de aplicativos, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito, dá muito like, compartilha, comenta dizendo como estão o começo das aulas, porque para muitos voltaram e outros não voltaram ainda, né? Então, comenta aqui nos comentários, assim a gente vai conversando. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. Tem gente que adora utilizar alguns aplicativos na hora de estudar. Tem gente que é do básico, que não usa nem aplicativo na hora de estudar ou de fazer anotações, se é mais do lado do físico e do que na parte digital da coisa, que seja pelo iPad, pelo notebook, celular mesmo. Então, eu sempre sou uma pessoa que eu fui da parte digital e não física. Mas assim, eu nunca testei também, então talvez eu teste um dia, aí depois eu conto pra vocês. Mas eu gosto de aplicativos que ajudam na hora dos estudos, porque eu acho que auxilia e ajuda muito. Ainda mais na hora de memorizar uma matéria, aquela matéria mais difícil, que nem física, matemática, que é umas matérias mais chatinhas, mais complexas, né? É um pouco tanto mais difícil de tentar entender, como biologia e para as outras pessoas o português, o inglês, enfim. Tem várias pessoas que têm diferentes níveis de dificuldade. Para mim, no caso, é exatas. Exatas não é comigo. E quando eu não ia bem em alguma prova, em alguma atividade, eu pedi ajuda para os meus amigos de sala de aula. Às vezes eu pesquisava alguma coisa no Google também, que sempre me ajudava também. Então, agora vamos falar da parte prática da coisa, né? Vamos partir aqui do celular. Assim, eu vou mostrando os aplicativos que podem ajudar vocês também de alguma forma. Então, eu vou gravar a tela aqui e eu vou selecionar a pasta que é nessa pasta de anotações. Esse é o meu queridinho, que não é novidade para ninguém, é o Documentos, que é do aplicativo do Google, que é da empresa do Google. Ele é como se fosse o OneNote, mas o OneNote, ele não tem a função de você mandar imprimir para você compartilhar com as outras pessoas. Tem essa função de você compartilhar com as outras pessoas, que as outras pessoas podem ver também o que você anotou, aquelas pessoas também podem responder algumas perguntas que é dentro do seu resumo. Tem isso aqui também, só que no OneNote não tem a opção de mandar para imprimir. Então, eu comecei a usar ele porque eu pensava que podia mandar imprimir, porque eu gosto de ler em folha, em marcar com marca-texto, só que depois que eu vi, aí eu voltei para o Google Documentos. Então, essas são as partes que é da minha faculdade, que eu utilizei já no ano passado. Tem bastante coisa aqui que eu deixo salvo já, porque talvez um dia eu vá precisar. Eu vou mostrar um aqui de exemplo, que eu fiz o meu resumo. Eu vou tentar achar um para vocês. Como que eu fazia na época? Eu acho que eu apaguei sem querer. Mas... Ah, não, tem aqui. Desculpa, achei. Eu gostava de fazer, quer dizer, ainda gosto. Eu colocava o título de uma cor e o corpo é só branco. Então, assim, era branco e nos subtítulos eu gostava de pôr em negrito para poder querer dizer que esse subtítulo se refere a um tema, que é essa da minha matéria, que é sobre relações interpessoais e administração de conflitos. Eu gostava também de pôr imagens que tinha referência com um parágrafo de um livro, por exemplo. Enfim, eu gostava de fazer isso. Então, assim, quando tem uma palavra em negrito, significa que
eu fiz o significado, querendo dizer que tem a ver com essa palavra, que nem aqui, ó, anomia. A criança não consegue, quer dizer, a criança não segue regras coletivas. Então, assim, eu gostava de fazer isso porque ajuda a memorizar, a poder lembrar depois. Então, eu deixava tudo assim. E é claro que no celular fica de um jeito diferente do que pelo notebook, porque pelo notebook fica mais bonitinho, fica mais ampliado, enfim. Então, é desse jeito que eu costumava fazer. E na minha pós, que eu tô pensando em fazer, talvez, eu continue desse meu mesmo modelo que eu fazia aqui, que é que eu tô mostrando, e assim vai. Eu também gostava de fazer em forma de tópicos e de tracinho também, porque é muito bom, porque quando é uma citação, seja de um autor ou de, enfim, eu esqueci a palavra agora, mas assim, quando eu fazia uma citação e referente a esse ator dessa citação, eu fazia esse tracinho, e eu colocava o que ele pensava desse tema que ele falou dentro desse livro, ou de um artigo que você viu. Então, você pode fazer assim também, que pode ajudar muito. E também quer dizer, tem de outra forma para ser mais fácil também, talvez. Você faz de forma de... Não é fichamento. Fichamento também ajuda. Mas assim, de pergunta e resposta. Você faz uma pergunta e embaixo você põe a sua resposta do que você entendeu naquela parte da matéria que foi a qual que você leu, por exemplo. Essa tática também é muito bom. Outro aplicativo também que é ótimo, que é para leituras ativas, é esse PDF Element. Já falei dele, vou falar de novo porque ele realmente é muito bom. Então, para quem não tem ainda, você faz o seu login, tem essas funções aqui. Eu vou fazer aqui rapidinho, eu não lembro minha senha. Rapidão. Já tá fazendo aqui, como que é pelo Face ID, então ele já faz tudo rapidinho. Então, assim, as coisas que você quer ler aqui, seja arquivo, artigo, dissertações, textos, ficheiros, enfim. Você deixa tudo salvo aqui e vou dar um entre parênteses aí. Se você tiver um notebook que nem eu, ou um iPad, você consegue sincronizar tudo automaticamente para as anotações que você fez nele e ele automaticamente já salva tudo. Ou seja, se você tem um iPad, enfim, como que eu tava falando, ele já salva o que você anotou. Você vê o que você alterou em meio de sua anotação, por exemplo. Então, ele é muito bom para isso. Tem como também grifar algumas partes importantes, bem legal. É que eu coloquei de uma forma geral aqui, né? Como que você pode salvar. Tem como você nomear também esses artigos, esses textos, para você ver que artigo que qual o nome desse texto, se é uma dissertação, se é revista, enfim. Você aperta aqui, nesses 3 pontinhos, e aí você vem renomear. Daí você renomeia do nome que você achar melhor para você ver que é esse texto que você estava procurando, assim você não ficar rodando até você achar, sabe? Tem outras funções também aqui dele. Dá para você fazer algumas conexões com o seu computador, junto com o seu iCloud Drive, se você tiver. As ferramentas tem como você converter o seu texto de PDF para outros formatos. Vamos ver aqui rapidinho. Em forma de convertor, que é o que se fala. Depois também tem imagem para PDF, otimizador de PDF, tem como mesclar PDF ou imagem, comprimir arquivos para zip. O que é zip? É uma pastinha que você deixa guardado nessa pasta. Então você sabe que nessa pasta tem o seu arquivo, seja de textos, enfim.
tem também reconhecer apenas texto e tira só a imagem dentro daquele texto que você viu. Então, por exemplo, você puxa um poema e aí você pega somente o texto e sem as imagens, o que é muito bom também. Minha cachorra tá na porta. Peraí, gente. Voltei, gente. Desculpem. Então, vou apresentar também outro aplicativo, que é o Perpeship. É quase a mesma coisa que o PDF Element. Eu não vou dar uma extensão desse aplicativo, mas é basicamente a mesma coisa. Tudo que você já leu nele fica no seu inbox. Então, tudo que você já leu fica nesse pontinho azul. O que você não leu não fica com essa bolinha azul. Então, por exemplo, eu aperto aqui, eu li esse texto. E você consegue ver as suas anotações por aqui também, qual parte que você grifou, que você acha mais importante. Aqui tem sobre esse texto, ela fala também do volume, quantas páginas tem. Também tem os autores, enfim. Tem como também fazer uma pasta com esse seu artigo, com esse meu texto, para você não perder depois. E mandar para alguém também, se você quiser. E nessa caneta aqui embaixo, vou apontar aqui que é mais fácil. Você aperta nela e você faz a sua anotação. Só que nessa parte é a parte paga. Então, só se você usar muito, se você utiliza bastante, eu recomendo, se você é essa pessoa que faz muito anotação nesse aplicativo. Mas, se você não quiser, não tem problema. Você faz uma anotação, seja no seu caderno físico mesmo, ou dentro do seu Notion, enfim. Outro aplicativo também que é ótimo é esse Focus To Do. É um aplicativo para você focar somente naquela matéria que você está estudando, ou naquela prova que você já fez, que você quer revisar, enfim. Então, eu vou por aqui em hoje, você aperta em hoje. Tem como você se planejar. Então, por exemplo, se você quiser fazer o seu foco para poder estudar para uma prova, você se planeja aqui. Você vê se é hoje que você quer fazer essa forma de Pomodoro, se é amanhã, nessa semana, se está como de forma planejado. Eu vou colocar para amanhã, por exemplo. Aqui tem criar tarefa. Você cria uma tarefa para você. Eu vou colocar um de exemplo. Então, vamos lá. Slide 1. Vou colocar mais um, peraí. 2 e 3. E esses reloginhos que está aparecendo aqui são blocos. E o que são blocos? Nada mais é você dividir o seu tempo de estudo em formato de blocos. Ou seja, 25 minutos para estudo, 5 minutos para pausa. Então, se eu coloco 3 blocos, eu vou ter 25 minutos de estudo e a cada 2 pausas de 5 minutos. Ou seja, para você ler um livro, para você ouvir uma música em seu ambiente, para você fazer... Quer dizer, para você anotar alguma coisa dentro do seu diário, o que for. Mas eu não aconselho mexer no celular porque você vai perder o seu foco. Mas enfim, aqui tem esse sinal de prioridade, você escolhe, alta prioridade e tarefa, se é uma tarefa. Então, como que já está dado como uma tarefa, não precisa pôr. Aí você vem nessa setinha aqui do lado e ele marca pomodoros previsto, que são 3. Lembra que a gente marcou 3 reloginho? Então, vai ser 3 pomodoro. Depois disso, você aperta em Next e pronto. E quando você for começar, você aperta nessa bolinha que tá aqui embaixo. E você começa o seu foco. Dentro dele tem essas funções que tem aqui embaixo. Mas antes de você fazer qualquer coisa, se você quiser mudar, você tem que tirar dessa função de Pomodoro para você mudar aqui, por exemplo. Defina o após o fim do temporizador, que é o modo foco, porque tem outro modo, se você quiser pôr. Tem o modo do timer, também a mesma coisa, e a tela cheia, que é aquele relógio aesthetic que fala, né? Que todo mundo gosta de fazer também assim. E também tem o som ambiente, porque o som ambiente faz com que a gente
fica mais focado naquela matéria, naquela atividade. Então, se você aperta, vai ter as opções aqui pra gente. Então, é só você escolher que você vai estudar ao som de uma cafeteria, por exemplo. Olha só. E pronto, você já está definido o seu modo de Pomodoro. Então, esse aplicativo é muito bom para isso. Eu já fiz muito isso também na época da minha faculdade. E temos outro aplicativo também, e o último é esse Easy Study. Nada mais é como se fosse o seu planejamento de estudo. Quando você abre ele, tem essa tela. Para o que você está estudando? Aí você põe, deixa eu ver, Enem, por exemplo. Você põe Enem. E aí você vai adicionando as matérias, que são essas, por exemplo. Você pode adicionar outra, como mídias sociais. Eu sei que não tem nada a ver, talvez tenha, com o seu tipo de estudo. Aí você põe avançar, ciclo de estudo ou dias fixos, que são as matérias que possuem dias na semana fixo para serem estudados. E o ciclo de estudo são as matérias que são organizadas em sequência e que não possuem dias da semana definidos. Então, se você é uma pessoa que você tem o horário certinho, você segue uma rotina, você aperta em dias fixos. Se caso ao contrário, é ciclo de estudo. Então, eu vou pôr em dias fixos, porque eu fazia assim, eu tinha dia certinho para eu ver uma matéria, um vídeo, uma aula, enfim. Então, eu vou deixar assim, só para vocês verem como que é, dando de exemplo, concluir, ativar a notificação e pronto. Então, quando você quiser estudar para uma matéria, você aperta nela, por exemplo, sociologia. Você adiciona uma atividade que é referente a essa matéria. Então, por exemplo, eu vou pôr o nome da matéria para atividade número 2, 3 e 4. O assunto, você escreve o assunto que é referente a essa matéria. E você põe em salvar. Então, quando você quiser estudar sobre essa atividade, da referência dessa matéria, você aperta em marcar tempo de estudo. Então, você define quantas horas que você quer estudar por conta dessas atividades que é referente a essa matéria. Então, você vem aqui, se é 1h50, 2h45, aí vai de você. Eu vou pôr aqui em iniciar. E pronto, já está rolando esse modo de Pomodoro também. Ele também serve para esse modo de Pomodoro, tanto para o outro aplicativo e que também tem para esse. Então, quando você terminar, você em pausa. E daí, é que na verdade, eu tô pausando, mas ele avisa você quando terminar. E quando terminar, ele avisa você quanto tempo de estudo que você estudou para essa matéria, propaganda, enfim, o que eu tô querendo dizer é que ele avisa você quando você estudou e quando você já terminou, você vê aqui tempo de estudo, por quantos minutos você estudou. Tem outras funções legais também de forma de estatística, por conta da sua semana, quantas horas você estudou para sociologia, biologia, português. Depois tem as suas metas que você quiser. Por exemplo, eu tenho uma meta para estudar todo dia 1h30 de estudo. Então você põe aqui. Mas essa parte é paga, então você paga só se você haver muita necessidade. Depois tem matérias, que são as suas matérias. Se você quiser pôr uma mais, você põe nesse maisinho e você adiciona. Aqui nesse mais é as suas configurações dentro do seu perfil. Como que eu já terminei de gravar e mostrar os aplicativos, já terminei a gravação do meu celular. E eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje com essas dicas cheias de incentivar para vocês estudarem, para verem como isso é bom para gerar uma produtividade também no seu dia e de como isso pode ajudar muito para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!